Bom dia! Hoje são 13 de junho de 2018, quarta-feira, Brasília, Distrito Federal. Mais um vídeo da série O Processo Lula Triplex. Este, o terceiro vídeo. Estou aqui fazendo uma pequena série mostrando as provas contra o Lula, nesse caso triplex. E estou fazendo isso por um dever de consciência. Malucos, principalmente no mundo da internet, malucos, dizem que Lula foi condenado sem provas. Então, em resposta a esses malucos, estou aqui mostrando o processo do Lula e todas as provas que o levaram à condenação. E trago aqui como exemplos o voto do desembargador, aqui está o voto do desembargador João Pedro Gebran Neto, que foi o relator aí do caso Lula Triplex, lá no Tribunal Regional Federal, da 8ª turma. E também trago aqui o voto do desembargador Leandro Paulsen, que foi o revisor também no caso aí do processo Lula Triplex. Então, afirmar que o Lula foi condenado sem provas, isso aí é discurso de pessoas malucas, completamente sem juízo, correto? E estou aqui fazendo essa série para sepultar essa propaganda falsa que circula principalmente no mundo da internet. Então vamos aqui a mais um vídeo, correto? Muito bem. Vamos aqui ao quadro, não é? Terceiro vídeo aí sobre esse caso do Lula aí envolvido no triplex, correto, gente? Tudo bom? Entendido aí, não é? Muito bem. As provas contra Lula. Terceiro vídeo. Eu vou aqui, logo de início, mostrar para vocês aí, mostrar um trecho do interrogatório do Lula, não é isso? O Lula foi ouvido pelo juiz Sérgio Moro no dia 10 de maio de 2017, correto? Aqui apenas um trecho, hein, gente? Ao longo dessa série, vou mostrando outros textos, outros trechos, correto? Muito bem. Então, nesse interrogatório do Lula, que está gravado aí e exposto no mundo da internet, no YouTube, esse interrogatório do Lula, aqui o juiz Sérgio Moro pergunta a ele o seguinte, diz assim o juiz: o senhor ex-presidente pode esclarecer se havia a intenção, desde o início, de adquirir um triplex no prédio ao invés de uma unidade simples? Eis aí a pergunta do juiz Sérgio Moro. O Lula responde assim: não havia no início e não havia no fim. Aí o juiz Sérgio Moro pergunta de novo: nunca houve a intenção de adquirir o triplex? E o Lula responde: nunca, nunca. Aqui também o juiz Sérgio Moro pergunta: nunca houve a intenção de adquirir o triplex? Nunca houve a intenção de trocar o apartamento de unidade simples pelo triplex? Aí o Lula responde: nunca, nunca. Muito bem. O senhor ex-presidente pode esclarecer se havia a intenção desde o início de adquirir um triplex no prédio, ao invés de uma unidade simples? Não havia no início e não havia no fim. Nunca houve a intenção de adquirir esse triplex? Nunca houve a intenção de adquirir o triplex. Em algum momento dessa relação com a Bancop e depois com a OAS, houve a manifestação de intenção de trocar esse apartamento simples por um apartamento triplex? Nunca. Vamos aqui
interrogatório. O que é interrogatório, gente, para o direito processual penal? No primeiro vídeo, eu mostrei que interrogatório é prova, não é isso? É uma prova, correto? Muito bem. Então aqui está, interrogatório no processo penal. A pessoa que está sendo interrogada, correto? A pessoa que está sendo interrogada, sempre no processo criminal, no processo penal, a pessoa que está sendo interrogada é a pessoa acusada, correto? De ter praticado crime ou crimes, entendeu? Só é interrogado no processo penal brasileiro a pessoa acusada de ter praticado crimes, correto? Muito bem. Então, quem está sendo interrogado aqui é o Lula, não é isso? O Lula. Muito bem. E qual é a posição, gente, que a lei traz, a própria Constituição traz, para a pessoa acusada que está ali sendo ouvida pelo juiz de direito? Quais são as condições que a lei traz aí para essa pessoa? São duas, gente. A pessoa que está sendo interrogada, ela pode, como coloquei ali, ela pode ficar calada. Então, o acusado, no caso aqui o Lula, nesse interrogatório dele, diante do juiz Sérgio Moro, o Lula poderia ter ficado calado. Nada acontece contra ele se ficar calado, correto? Então, no interrogatório, o acusado, ele pode ficar calado. E também, se não quiser ficar calado, se ele quiser falar, o acusado, ele pode mentir. Correto, gente? Ele pode mentir. E isso aí é muito comum, o acusado mentir. Aquela pessoa que está sendo acusada de ter praticado um crime ou vários crimes, é natural que ela minta diante do juiz. E ela pode mentir. Nada acontece se ela mentir. Entendeu? Nada acontece se ela mentir. O Cristiano Zanin Martins é o advogado do Lula, correto? Aí, diante lá do Sérgio Moro, não é? O Cristiano Zanin. Advogado excelente, advogado competente, excelente e caríssimo. É muita grana que o Cristiano Zanin Martins pede para ser advogado de alguém. Muito bem, o próprio Cristiano Zanin Martins, ele sabe, como ele é um bom advogado, ele é um bom conhecedor do direito, ele sabe que o acusado, seja ele Lula, seja ele o Léo Pinheiro, seja ele Paulo Okamoto, muito amigo de Lula, né? Esses aí, seja ele o João Vacari, muito amigo também de Lula, militante petista. O Cristiano Zanin sabe que todos podem mentir na fase do interrogatório. Ele sabe que o Lula também pode mentir na fase aqui do interrogatório. Veja, quando o juiz Sérgio Moro vai interrogar outro acusado, grande amigo do Lula, o Léo Pinheiro, quando o Sérgio Moro está ali interrogando o outro réu, o Léo Pinheiro, veja lá no vídeo o interrogatório do Léo Pinheiro. Ali no início, o juiz Sérgio Moro, veja bem, o juiz Sérgio Moro, ele está ali ouvindo o Léo Pinheiro. E aí, logo no início, o Cristiano Zanin pede a palavra. E ele se refere, o Cristiano Zanin, ao réu Léo Pinheiro, dizendo, entre outras coisas, o que está aqui. Veja aí o que diz o Cristiano Zanin em relação àquele interrogatório do Léo Pinheiro. Ele diz assim: hoje ele pode, hoje o interrogando tem o direito constitucional
de ficar calado e de mentir. Veja isso aí, está lá no interrogatório, logo no início, do Léo Pinheiro, diante do juiz Sérgio Moro. E está também na página 99 do voto do desembargador João Pedro Gebran Neto, cuja cópia tenho aqui comigo, correto? Então você vê que o próprio advogado do Lula, o Cristiano Zanin Martins, ele sabe muito bem que a pessoa que está sendo interrogada pelo juiz, a pessoa mente. O acusado mente. E mente por quê? Porque é natural que uma pessoa minta para não ser punida. Se eu fosse, Eustáquio, se eu fosse acusado de algum crime e estivesse diante do juiz Sérgio Moro, o juiz Sérgio Moro me interrogando, eu também iria mentir. Eu deixaria com o Ministério Público que conseguisse provas contra mim. Eu não vou dizer aqui a verdade. Então eu, diante do juiz Sérgio Moro, eu também mentiria. Porque é natural a gente fazer essa autodefesa, correto? Ninguém quer ser preso, ninguém quer ser condenado. Então, durante o interrogatório, a pessoa que está sendo interrogada, ela pode ficar calada, como ficou o João Vacari. O João Vacari ficou calado, não disse nada. Ou então a pessoa pode falar e pode mentir à vontade, porque nada de ruim vai acontecer pelo fato de ela ter mentido, correto? Então você tem que ver as afirmações em um interrogatório, que é o caso aqui do Lula. Você tem que ver o que ele diz aqui, porque é natural que a pessoa minta, correto? Muito bem. Então vamos agora, de acordo com essa afirmação do Lula, em seu interrogatório, onde ele pode mentir à vontade, vamos ver agora se existe alguma prova, se apareceram provas contra essa afirmação aqui do Lula. E as provas são inúmeras. Provas documentais e provas testemunhais. Vamos logo aqui às primeiras provas contra o que o Lula diz aqui, correto? Então, provas contra a afirmação do Lula, que está aqui. O juiz Sérgio Moro está perguntando ao Lula se ele tinha a intenção de adquirir o triplex, aquele apartamento lá maravilhoso que inclusive eu filmei, eu fui lá, fiz um vídeo e está aí no YouTube. Então o Sérgio Moro está perguntando aqui ao Lula se ele tinha a intenção de adquirir o triplex. Logo no início, lá, quando a Marisa, a esposa de Lula, assinou ali a proposta em relação ao apartamento 141, unidade simples e não triplex, se desde aquele início o Lula e a Marisa Letícia, esposa dele, tinham a intenção de adquirir o triplex lá no Guarujá. E o Lula disse aqui que não, que desde o início nunca houve a intenção dele, nem da esposa dele, de adquirir o triplex. É o que ele diz, o Lula. E o que ele diz aqui é anulado pelas provas que apareceram no processo, correto? E aqui, vamos logo, para você entender, vamos logo a duas provas. Bastaria uma, mas aqui logo de imediato duas, correto? Muito bem. Busca e apreensão. Eu mostrei no primeiro vídeo também que a busca e apreensão é outra prova no processo penal. Então, quando uma pessoa diz que o Lula foi condenado sem provas, essa pessoa é muito ignorante, porque a busca e apreensão também é uma espécie de prova no processo penal. Então,
É maluquice dizer que no processo do Lula triplex, ele foi condenado sem provas. Só mesmo uma pessoa sem juízo para afirmar uma loucura dessa. Correto? Muito bem. Então veja aqui duas provas logo de imediato que contrariam a afirmação aqui do Lula. Correto? Muito bem. Aqui a busca e apreensão. O juiz Sérgio Moro determinou aí a busca e apreensão, correto? Lá, uma na residência de Lula, em São Bernardo do Campo, no apartamento dele, e a outra busca e apreensão na sede da Bancop, que é a cooperativa aqui responsável pelos apartamentos ali na época. Isso depois passou para a OAS. Vou explicar isso depois. Então a Bancop é cooperativa dos bancários. A Marisa Letícia, esposa de Lula, ali ela fez proposta de adesão, né, a um apartamento de unidade simples, 141, não é? Que foi cair lá no edifício Solares hoje, né, no Guarujá. A proposta que ela fez foi em relação ao apartamento de unidade simples e não, na época, aqui do triplex, correto? Muito bem. Então, nessa busca e apreensão, gente, na residência de Lula, lá no apartamento dele, em São Bernardo do Campo, ocorreu no dia 24 de fevereiro de 2016, correto? Os policiais federais entraram no apartamento de Lula e pegaram vários documentos. A mesma coisa aconteceu na sede da Bancop, porque havia ligação, não é isso? Havia ligação. A família Lula e Marisa, né? Nesse contrato aí de imóvel. Então fizeram uma busca e apreensão também na sede da Bancop, correto? No dia 21 de janeiro de 2016. E ali encontraram uma coisa maravilhosa. Encontraram um documento na casa do Lula, veja aqui, no apartamento dele, encontraram uma cópia de proposta de adesão em carbono. Veja aí, cópia em carbono. Uma proposta de adesão e, além disso, com rasura. Além disso, com rasura. Veja aí, correto? Muito bem. E encontraram também, por incrível que pareça, a Polícia Federal encontrou também o documento original. O documento original dessa cópia aqui, em carbono com rasura, encontrada no apartamento do Lula. Entendeu, gente? No apartamento do Lula, encontraram apenas uma cópia em carbono com rasura. Já na sede da Bancop, cooperativa dos bancários, a polícia encontrou a via original, o documento original dessa cópia aqui, em carbono, com rasura, encontrada no apartamento do Lula. E mais, essa cópia aqui, ou melhor dizendo, essa via original, aqui, dessa proposta de adesão, ela estava com rasura, a via original. Isso mostra o quê? Que a via original foi aqui, ela foi copiada com rasura para a cópia aqui em carbono. Tudo igualzinho, nada aqui a acrescentar. E o mais importante é o teor do que está aqui nesses documentos. E foi feita uma perícia. E vou explicar isso agora no próximo quadro. Entendeu, gente? Essas provas aqui já mostram que o Lula aqui não disse a verdade. Que ele diz aqui que não havia, nem no início e nem no fim, a intenção de adquirir o triplex lá no Guarujá. Pois é, esses documentos aqui mostram o contrário. E veja, a cópia foi encontrada no próprio apartamento do Lula.
e a outra via, a original, na sede da Bancopp, que era a cooperativa dos bancários. Então, isso que está aqui, gente, está nos autos do processo que levaram o Lula à condenação. E essa informação está nas páginas 144 e 145, aqui do voto do desembargador João Pedro Gebran Neto, e nas páginas 22 e 23 do voto do outro desembargador, o revisor Leandro Paulsen. Isso aqui, gente, é a verdade nua e crua, mostrando que são inúmeras as provas que levaram o Lula à condenação. Viu aí como a propaganda enganosa de malucos afirmando que Lula foi preso, condenado sem provas? Isso é uma loucura. E é por isso que estou aqui, para aniquilar essas maluquices. Então, agora no próximo quadro, eu vou mostrar a vocês o teor do que está aqui, nessa cópia em carbono com rasura, encontrada no apartamento de Lula. Vamos lá. Pois bem, gente, busca e apreensão realizada no apartamento de Lula, como você viu aí no primeiro quadro, não é? Lá em São Bernardo do Campo, e também busca e apreensão realizada na sede da Bancopp, Cooperativa dos Bancários. Ora, foi encontrada no apartamento do Lula uma proposta de adesão sujeita à aprovação número 3.907, correto? Essa cópia estava em carbono e com rasuras, veja aqui, e com rasuras, correto? A data dessa cópia aqui, gente, dia 18 de abril de 2005, veja aí, veja o ano, 2005, correto? Muito bem. E mostra aqui o apartamento 141, lá hoje do condomínio Solares, que não é o triplex, correto? A unidade simples. O Lula diz que a Marisa comprou cotas apenas do apartamento 141, unidade simples, correto? Muito bem. Então veja aí, isso aqui, gente, a cópia em carbono na sede da Bancopp, como mostrei no primeiro quadro, na sede da Bancopp, por incrível que pareça, a Polícia Federal encontrou a original, o documento original dessa proposta aqui, do mesmo jeito, só que o original. E o original com as mesmas rasuras, porque houve aqui a cópia em carbono, correto? Muito bem. Agora vamos aqui ver as rasuras. Tudo isso, gente, no processo que levou Lula à condenação, são provas irrefutáveis. Irrefutáveis. Muito bem. E quais foram as rasuras aí nos documentos? As rasuras que estão no documento original e, obviamente, na cópia em carbono encontrada no apartamento do Lula. No apartamento do Lula. Então, veja, a Polícia Federal pegou essa cópia aqui em carbono, correto? E pegou também a original, correto? E aí fez o laudo pericial, o laudo científico. Laudo pericial número 1576, ano 2016. E esse laudo feito pela Polícia Federal chegou às seguintes conclusões, que estão aqui, gente. No campo lá do documento, naquela parte apartamento ou casa, veja aí, no campo apartamento casa,
consta uma rasura, veja aí, gente, consta uma rasura sob o número 141, que é aqui do apartamento. Veja aí, há uma rasura ali. Apartamento 141, unidade simples, correto? E que diabo de rasura é essa? Aí está a conclusão do laudo, diz assim: abaixo do número 141, abaixo dele, do número 141, havia e há a inscrição 174. Olha aqui, gente, veja bem, esse número aqui, 174, veja aí, era o número que havia lá inicialmente no documento aí, na proposta encontrada na sede da Bancopp e no apartamento do Lula. O número original era este aqui. E sobre ele colocaram forçosamente o número 141. Forçosamente o número 141. Correto? Repito, o número original nessa proposta aqui de adesão, encontrada, repito, a original na sede da Bancopp e a cópia em carbono no apartamento do Lula, o número do apartamento realmente era 174 e não 141. O 174, gente, é justamente o número que mudou quando a OAS pegou os empreendimentos da Bancopp, entendeu? O que era 174 era o triplex e passou para o 164A, que é o triplex hoje. Entendeu, gente? Então, em 2005, olha a data, desde 2005, de fato, na proposta encontrada no apartamento do Lula, cópia e a original na sede da Bancopp, na verdade, o número que estava ali era o 174, que foi transformado em 164A, que é o triplex, e não a unidade simples. Alguém rasurou. Pouco importa quem foi aí o autor dessas rasuras. Isso não importa. Importa é que esse documento prova que já havia a intenção de adquirir o triplex desde 2005. E não, como diz o Lula, que nunca houve a intenção dele e da esposa de adquirir o triplex. Viu aí, gente? O que é o documento aqui mostrando a verdade e que foi rasurado por alguém? Pouco importa quem rasurou. O importante é que rasuraram, colocaram 141 em cima de 174 para mascarar, para dizer que era o 141. Entendeu, gente? E outro aqui, rasura, na lateral direita dessa proposta aqui, encontrada no apartamento do Lula, cópia, e na original também, na lateral direita dessa proposta, veja aí, havia a palavra rasurada, olha aqui, era triplex. Então, triplex, essa palavra foi colocada também na lateral direita deste documento aqui. Então, na lateral direita deste documento aqui, era a palavra triplex e o número 174, triplex, que foi transformado em 164A, que é o próprio triplex. Então você vê que houve duas rasuras aqui nesse documento. Alguém rasurou, pouco importa quem fez as rasuras. O que importa é que esse documento mostra que desde 2005 a intenção do casal Lula-Marisa era adquirir o triplex número 174, que foi transformado para 164A. E a palavra triplex
está contida no próprio documento. O advogado de Lula, o doutor Cristiano Zanin Martins, advogado do Lula, diante desse laudo aqui, ele indicou um assistente técnico, um perito também, para ver esse laudo aqui. E o próprio perito, o assistente aí, indicado pelo Dr. Cristiano Zanin Martins, o próprio assistente, indicado por ele, confirmou essas rasuras aqui. Confirmou essas rasuras aqui. Então você vê que uma coisa é uma pessoa sendo interrogada fazer afirmações. Outra coisa são provas que vêm ao processo e que desmentem as palavras da pessoa que está sendo interrogada, entendeu? É natural, repito, que na fase de interrogatório o acusado sempre minta. Isso é natural, porque ninguém quer ser condenado. O Bruno Fernandes, ex-goleiro do Flamengo, quando mandou matar a Elisa Samúdio, não é? Diante do juiz, ao ser interrogado, ele dizia que era inocente, que não mandou matar a Elisa. Porque no interrogatório, como o próprio Cristiano Zanin afirmou aqui, no interrogatório, a pessoa que está sendo interrogada, ela pode ficar calada se quiser. Ou então, ela pode falar e ela pode mentir. Entendeu? Os acusados mentem, porque isso é natural. Eu também mentiria. Se eu estivesse diante do Sérgio Moro, acusado de ter praticado algum crime, eu também mentiria. O Ministério Público é que deve apresentar as provas. Eu mentiria, entendeu? Mesmo sendo o autor dos crimes. Aqui está a verdade, a prova documental, documento aqui, mostrando que desde 2005, lá naquela proposta de adesão, que aqui está, a cópia em carbono encontrada no apartamento do Lula e a original encontrada na Bancop, Cooperativa dos Bancários, a prova está aí. No documento constava apartamento 174, que é hoje o triplex 164A. E ali colocaram em cima de 174 o número 141. E também rasuraram a palavra triplex, que está lá no documento na lateral. E esses documentos estão no processo do Lula. As cópias estão lá. Só que aqui no voto do relator não há as figuras não estão aqui, mas estão no processo lá, na época quando estava com o Sérgio Moro. Então aqui documentos provando uma coisa, que Lula não disse a verdade lá diante do juiz, quando o Moro perguntou a ele: senhor presidente, ex-presidente, senhor ex-presidente, havia a intenção de adquirir o triplex? E o Lula disse: nem no início, nem no fim, nunca houve a intenção de adquirir o triplex. E aqui está os documentos dizendo o contrário. Quando você encontrar por aí um maluco dizendo que Lula foi condenado sem provas, peça a esse maluco para assistir a esse vídeo aqui, a essa série, que ele vai encontrar inúmeras provas que justamente levaram o Lula à prisão, à condenação. Correto? Portanto, mais um vídeo e vamos para o quarto. Muito obrigado.